Mateus capítulo 6, por favor. Vamos a partir do versículo 26. Põe assim a mão na palavra, diga: Senhor Jesus, fala ao meu coração. Eu quero ouvir a tua voz, em nome de Jesus. Glória a Deus. Diz assim, ó: observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, o vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura não valei vós muito mais do que as aves? Diga glória a Deus. Veja que Deus, ele está dizendo o quê? Observai. Deus está mandando nós fazer o que, igreja? Observar as aves. E o que é observar? É você ter um direcionamento para tal coisa, não apenas olhar, mas ter uma observação de algo. E o Senhor diz o que? Observe as aves dos céus. Elas não trabalham, não semeiam, não colhem, não ajuntam, contudo nosso Pai Celeste, o que, igreja? A sustenta. Diga glória a Deus. Aí é feita uma pergunta: não valei vós muito mais do que as aves? Diga assim: eu tenho valor para o meu Deus. Esse texto aqui fala sobre o que, igreja? Esse texto aqui fala sobre o que? Você já leu já? Você já leu que o texto fala sobre a ansiosa solicitude pela vida, a preocupação. Eu acredito que muitos de vocês aqui se consideram uma pessoa preocupada. Quem que é preocupada? Todo mundo tem suas preocupações. Só que tem pessoas que têm uma preocupação elevada. Ela tem uma preocupação elevada. E Deus está mandando nós trazer uma observação aqui para as aves. Observar elas por quê? Porque muitas das vezes o homem, ele tem se chegado a Deus, mas não tem entendido que a prioridade dele buscar Deus, o que é? Qual é a prioridade de nós buscarmos a Deus, igreja? É o reino dos céus. Só que por causa dessa ansiedade, por causa dessa preocupação com a vida, a gente acaba esquecendo daquilo que é prioridade. Uma vez que eu conheço a Jesus, uma vez que eu conheço o caminho, uma vez que eu passo a andar nesse caminho, eu tenho uma prioridade, nós temos que ter ela, que é o reino de Deus. E mais embaixo aqui ele vai dizer, ó, ele vai dizer aqui, ó, vamos para o versículo 31. Versículo 31 diz assim: portanto, não vos inquieteis dizendo, o quê? Que comeremos, que beberemos, ou o que nos vestiremos. Aí ele diz: porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Quem são os gentios, igreja? Os gentios são os não cristãos, os pagãos. Nós somos os crentes em Jesus. Diga glória a Deus. Então ele dá um exemplo daqueles que têm uma vida preocupada, tem um excesso de preocupação, de ansiedade, uma preocupação extrema, que às vezes esquece do principal. A gente vê muitas pessoas se afastando do reino por causa de quê? Preocupações com a vida. Por isso que o Senhor manda nós trazer uma observação. Teve uma vez que eu estava em frente à igreja, sentado, e tinha umas galinhas lá. Veio na mente: pega umas galinhas dessas aqui, não tem não? Mas eu vi elas e levando, ciscando e achando o quê? O alimento.
Eu fiquei assim observando, olha só. Está preocupada? Tá não. Está preocupada? Tá não. Está ansiosa? Tá não. Deus cuida das aves. E Ele vai e diz para nós aqui: não valeis vós muito mais do que elas. Nós temos valor, um valor imenso para o Senhor. Só que, vamos lá para Salmo 127. Olha o que diz aqui, ó. Salmo 127, no versículo 2. Para nós entender, para complementar no que nós estamos falando. Versículo 2, ele diz: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Olha o que Deus diz, igreja. Repita assim: aos seus amados, vamos falar, aos seus amados, Ele o dá enquanto dormem. Diga glória a Deus, igreja. Então veja o cuidado de Deus para conosco. Veja o cuidado. Enquanto nós estamos dormindo, Deus está o que, igreja? Deus está o que, igreja? Trabalhando por nós. Só que nós vamos dormir preocupados. Nós vamos dormir com a cabeça preocupada com o amanhã. Nós vamos dormir preocupado com o que vai suceder amanhã, porque nós trazemos para nós a preocupação e esquecemos do principal. O que diz em Mateus? Vamos lá voltar para Mateus. Ele diz, versículo 32: porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Diga glória a Deus. Então é compreensível que Deus sabe do que nós necessitamos. Deus sabe que nós precisamos do pão de cada dia. Diga glória a Deus. Deus sabe. Deus sabe que eu preciso amanhecer o dia e tomar o café da manhã. Deus sabe que eu tenho que almoçar, que eu tenho que merendar de tarde, que nós temos que jantar. Deus sabe. Só, igreja, nós trazemos para si uma preocupação, porque esquecemos do principal. E olha o que ele diz, versículo 33: buscai, pois, em primeiro o quê? O que, igreja? O reino de quê? E sua justiça, e todas essas coisas serão o quê? Deus está dizendo o quê? Tenha em prioridade o meu reino. Tenha o quê? Prioridade o meu reino. Tudo isso vai ser acrescentado. Só que nós procuramos, queremos. Nós queremos. Está preparado, está. Deus, Ele prepara tudo para nós. Ah, pastor, quer dizer que eu não preciso amanhecer o dia para ir trabalhar? Preste atenção, não confunda as coisas não. Diga glória a Deus. Não confunda as coisas não. Porque por causa de Adão e Eva, do suor do teu rosto, comerás o teu pão. Mas a visão que Deus está trazendo aqui é a prioridade da nossa vida. Assim que nós conhecemos a Cristo, o caminho, a prioridade é o reino dos céus, sua justiça, e as demais coisas vão ser o que? Acrescentada. Por que acrescentar? Porque Deus vê que há uma necessidade, Deus vai e nos acrescenta. Só que às vezes buscamos coisas, lutamos por coisas, nos preocupamos com coisas que não é para nós nos preocupar. Às vezes nós enchemos a nossa cabeça de preocupação que não é para me preocupar com isso, não é para me correr atrás disso. Porque Deus Ele tem cuidado de nós. Enquanto nós estamos lá dormindo, repousando, descansando, Deus está trabalhando por nós. Aos seus amados Ele o dá enquanto dormem. Igreja, a visão que nós temos que ter do reino de Deus significa que eu não vou ter que correr atrás do pão de cada dia, porque a Bíblia diz, do suor do teu rosto tu vai comer o teu pão. Se não fosse por causa disso, do pecado de Adão e Eva, a gente já está tranquilo. Mas quando a Bíblia fala, o texto fala sobre a ansiedade, o excesso de muitas das vezes que nós trazemos para si, as preocupações que nós trazemos para si, porque nós queremos algo, nós queremos a riqueza, nós queremos a glória, nós queremos tudo,
nós queremos ter uma roupa nova, nós queremos um celular novo, nós queremos coisas, e às vezes nós olhamos, não, isso aqui não é necessidade. Quando a Bíblia diz que o vosso Pai, olha o que ele diz: vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Eu preciso de um iPhone, diga glória a Deus. Eu necessito de quê? De um iPad, de um iPhone, irmão Alex. Sem ele eu não posso, eu quero. Aí eu me preocupo com isso, que não há valor. Se eu posso ter, é uma coisa, mas correr atrás daquilo que não tem utilidade, que de repente não traz para mim um excesso de preocupação, e esqueço da vida espiritual. Você sabe que muitas pessoas se afastam do reino por causa disso, porque não vê na sua vida, não vê conquistas, não vê abundância, não vê mudança, não vê nada. Elas se afastam do reino de Deus, porque a prioridade delas é ter, a prioridade delas é alcançar isso, é alcançar aquilo. Todos nós temos planos de vida, diga glória a Deus. Quem tem planos aqui? Quem tem, todo mundo tem plano, temos planos, mas entenda, eu não posso me preocupar, gerar uma preocupação, excesso, ou trazer para si uma preocupação na qual eu me esqueça do principal, que é o reino de Deus, na qual que eu deixe de ser prioridade. E o Senhor diz: não andeis ansiosos. E o que é ansiedade? Eu estava lendo, eu disse assim: pai, o que é ansiedade de verdade? Eu li e escrevi aqui, ó, ansiedade. Diz assim: associada, preste atenção, a preocupação excessiva. Preste atenção. A preocupação o quê? Falta de confiança, desrita como um estado. Olha o que diz: desrita como um estado de inquietação e agitação mental, que pode levar a problemas emocionais e físicos. E é o que a gente vê hoje. Muitas pessoas estão sofrendo por causa de quê? De ansiedade, não é assim? E às vezes esquecemos o principal da vida de oração. Esquecemos de colocar o joelho no chão e falar com o Pai: não, eu vou me envolver mais com as coisas espirituais, eu vou me envolver mais com o reino de Deus. O Senhor sabe que eu necessito disso e daquilo. E o que é necessidade, igreja? O que é necessidade, igreja? O nosso pão de cada dia é necessidade, igreja? Sim ou não? É ou não é, igreja? É necessidade. Mas lutar por outras coisas que de repente eu não vou me preocupar com isso agora, eu vou deixar para que Deus trabalhe na minha vida. Eu digo isso por experiência de ver muitas pessoas buscarem orações para conquistar isso ou aquilo, preocupadas, e às vezes com as coisas de Deus não há uma preocupação em dizer: não, eu preciso me cuidar espiritualmente, eu preciso priorizar as coisas de Deus, eu preciso me envolver mais. Tem pessoas que esquecem de buscar Deus para trabalhar, abandona Deus, larga o caminho, deixa a vida de lado, sabe? Nós temos o nosso trabalho, amém, mas às vezes nos relaxamos quando nós nos cansamos fisicamente. Nos relaxamos. Estou cansado porque trabalhei muito, porque corri atrás do pão de cada dia. Não vou buscar o Senhor, não vou para a igreja, eu vou orar em casa, eu vou falar com meu Deus em casa. Então isso já é um sinal de preocupação, que eu estou me relaxando espiritualmente, estou deixando as coisas do reino de lado, me afastando um pouquinho, e esse pouquinho, quando eu vou observar, eu já estou longe do reino. E Deus nos traz para nós essa direção, igreja.
Deus sabe que nós necessitamos. Diga glória a Deus. Deus sabe que nós o quê? Necessitamos. O que é necessidade? O que é necessidade para você? Examine a sua vida. E o que tem sido necessidade? Você tem se preocupado com o quê? De repente você se encontra com a cabeça preocupada. De repente algo está trazendo essa ansiedade, essa preocupação de você lutar por isso ou aquilo. Mas nós temos que dizer: não, está na mão do meu Senhor a minha vida, está na mão do meu Deus. Se as aves do céu, Deus a cuida. E está dizendo aqui que nós temos valor, muito mais valor. Nós temos para Deus um valor imenso. Nós temos para Deus um valor imenso, igreja. Então veja, examine-se, se observe. Qual prioridade você tem tido? Você tem vindo para a igreja? Tem? Mas você tem tido realmente a prioridade de dizer: não, eu estou indo buscar meu Senhor, eu estou indo derramar a minha vida, eu estou indo me aproximar mais de Deus, eu estou indo me sobrecarregar das preocupações da vida, eu estou indo limpar minha alma. Não, eu estou indo para deixar Deus agir, tomar frente. Deus nos dá essa lição. Deus nos traz para que nós vemos o que? Observar. Ter uma atenção, observe, olha só, ter uma atenção específica em algo. Veja só, Deus tem cuidado das aves dos céus. E nós, Deus cuida também de nós, só que nós nos preocupamos. Fala para o teu irmão, diga: não se preocupe mais. Fala, diga: não te preocupa. Fala, diga: te acalma. Diga: Deus sabe o que é necessidade para você. Deus sabe. Deus sabe. Quando nós não corremos atrás daquilo e deixamos Deus fazer a vontade dele, as bênçãos vêm e nos alcançam. Não está escrito, igreja? Sim ou não, igreja? Não está escrito que as bênçãos virão e nos alcançarão? Ou não está escrito isso? Está escrito, Deuteronômio 28. As bênçãos vêm e vão te alcançar onde você estiver. Estou lá no meio do mato, a bênção vai cair lá. Estou lá onde ninguém quer ir, é lá. Só que nós nos preocupamos e esquecemos do principal, o reino de Deus. Esquecemos de focar a vida. Amanhecemos o dia e já estamos o quê? Preocupados. Aí você vai balançar o gás. Será que esse gás vai dar para fazer almoço hoje? Será que esse gás vai dar? Fala: meu Deus, vou fazer feijão não. Vai que o gás falte. E agora, Jesus? Igreja, nós temos que ter, nós temos por natureza, podemos nos preocupar. Por natureza nós podemos o quê? Sim ou não? Uma vez essa aqui, só porque toda vida que eu venho na igreja, eu vou lá em vovó, minha avó ali, conversar com ela, dar um cheiro nela e tal. Aí eu saí, não disse para onde ia. Essa aqui já ficou doida. Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Aí eu cheguei 7h10 da igreja. Tu estava onde? Eu estava ali em vovó. E por que tu não falou? Estava só ali em vovó. Tem coisas que nós nos preocupamos, tem coisas que é natureza da pessoa, mas tem coisas que nós trazemos para si a preocupação, trazemos para a nossa vida as preocupações, geramos a preocupação, e nós temos que observar se eu tenho dado prioridade no reino de Deus na minha vida, se eu tenho trazido, se eu tenho buscado o reino de Deus de verdade, se eu tenho me alimentado, me fortalecido, ou se eu tenho me preocupado só no dia de amanhã, no pão de cada dia, no meu trabalho, na minha vida, na minha conquista. Não, eu não posso pensar assim.
Nós temos que ir à luta, porque, como eu já falei, do suor do teu rosto comerás o teu pão. Quem planta, colhe. Eu tenho que ir atrás do trabalho, eu tenho que trabalhar. Mas eu tenho que ser uma pessoa que não posso trazer uma preocupação excessiva, que gere uma ansiedade. Eu tenho que dizer: Senhor, está nas tuas mãos a minha vida. Senhor, abençoa o meu dia. Eu saio para trabalhar, Senhor, toma em tuas mãos a minha vida. Eu te entrego, amém. Pronto. Faz a tua vida, corre atrás do pão do teu cada dia. Entrega nas mãos de Deus. Adora o Senhor. Vive o reino de Deus, busca, prioriza o reino de Deus, porque senão você vai relaxar, você vai se preocupar, você vai se desgostar, e você vai se afastando do reino de Deus aos pouquinhos. Quando for observar, você já está longe das coisas de Deus, você já está longe das coisas espirituais, e está focado mais naquilo que as conquistas da vida, as preocupações da vida. É orientação de Deus para mim e para você, porque a minha vida é semelhante à sua. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus, igreja. Pastor tem que trabalhar também para ter o pão de cada dia. Nós não somos sustentados pela igreja, nós trabalhamos. Uma vez a mãe dela reclamou, chorando: minha filha está trabalhando demais. Porque a gente trabalha de segunda a sábado, meio-dia, no depósito. Quando é final de semana, tem uns eventos de aniversário do pula-pula, a gente vai e chega em casa em torno de umas 10 horas no sábado. Diga glória a Deus. Aí nós temos o domingo tranquilo, né, para dar um cochilo até 10 horas. Diga glória a Deus. Descansar, tomar aquele café que eu faço de manhã, domingo de manhã sou eu que faço café. Deixa a menina dormindo, despreocupada. Fica aí, vai dormir. Eu faço café. O almoço é tu. Então, igreja, vivemos. Não. Eu vou focar a minha vida no reino de Deus, nas coisas de Deus. Não, o Senhor cuida de mim, Ele me ama. Está escrito: enquanto nós dormimos, o Senhor abençoa, trabalha. Enquanto nós dormimos, o Senhor trabalha em nosso favor. Diga glória a Deus, igreja. Então venhamos ter esse entendimento. Eu vou priorizar na minha vida o reino de Deus, as coisas de Deus, a oração, a leitura da palavra, a comunhão com Deus, a ida à igreja. Fazendo assim, não significa que tudo vai ficar bem, as coisas vão fluir, não. Nós estamos lutando na vida espiritual, e a vida terrena está vindo, e você está ali priorizando o reino de Deus e deixando Deus agir em nosso favor. Vou atrás, vou lançar semente, vou lançar semente. Deus vai abençoar, ela vai produzir e vai trazer vitória na minha vida. Para que nós não venhamos nos preocupar, e a preocupação não transforme numa ansiedade excessiva. Quem entendeu a palavra, igreja? Diga glória a Deus. Prioriza o reino de quem? E as suas justiças. Aí Deus fala o quê? E as demais coisas serão o quê? Deus vai acrescentar. Deus vai acrescentar, igreja. Deus vai, tem algo que está sendo necessidade para mim. Deus vê que há uma necessidade, que eu estou tendo uma necessidade. Então Deus vai, acrescenta, porque está faltando. Deus vai, acrescenta. Deus vai e abençoa. Como ele diz: não sejamos como os gentios. Gentios são os não crentes, pagãos. Nós somos crentes em Jesus. Diga glória a Deus. Diga: eu sou crente em Jesus. Nós não somos pagãos, não. Nós cremos no Deus da providência. Então vou me preocupar? Não. Vou me preocupar, não. Tá lá. Como eu falei, a gente trabalha no evento de aniversário. A gente lança a propaganda do nosso serviço e fica esperando Deus o quê? De repente, é do pula da lá. WhatsApp, blim blim. Aí, opa, é nós mesmo. Pá. Aí vou lançar lá o pacote, tal. Eu quero para tal dia. Tá agendado, pá. É quanto? X. Glória. Aí de repente, pá. Opa, pula da lá, é tal. Despreocupado. E aí quando nós vemos Deus abençoando,
sem a gente ficar, meu Deus, Senhor, Pai, e agora? Fala, meu Deus, o gás está para se acabar, fique em paz. Deus sempre nos dá o escape, Deus sempre dá quando a gente prioriza o reino de Deus, igreja, Deus sempre trabalha, ou melhor, Deus está sempre trabalhando em nosso favor. Quando Deus olha para nós e vê, não, olha Maria ali, cheia de problema, mas a mulher está sempre ali, buscando, priorizando as coisas espirituais, então eu vou abençoá-la, eu me sinto obrigado a abençoá-la, e Deus vai e abençoa. Não é fácil, mas quando a gente foca o reino de Deus, nosso coração está envolvido com as coisas de Deus, a gente não se gera uma preocupação excessiva, porque a nossa vida está na mão de quem, igreja? De Deus. Diga glória a Deus. Quem entendeu a palavra? Então glorifica o nome do nosso Salvador. Amém? Ficamos